Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Polícia Civil vai investigar morte de mulher em Capela de Santana. Marido diz ter se assustado com barulho dentro de casa e atirado contra a esposa. Estudantes de uma das mais tradicionais escolas particulares da capital brigam em plena sala de aula e imagem viraliza nas redes sociais. Procura-se. Polícia tenta identificar bandidos que estão arrombando casas no Vale dos Sinos. O mau tempo deve seguir sobre o Rio Grande do Sul. Chuva já causa cheia do rio em São Luís Gonzaga e alagamentos em Porto Alegre. No SBT Entrevista, na semana que inicia os Jogos de Lima no Peru, eu converso com Fernando Meligeni, tenista que já foi campeão pan-americano. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Mais um crime que choca o Rio Grande do Sul. Um PM matou a esposa dentro de casa em Capela de Santana, no Vale do Caí. Ele mesmo chamou a polícia e disse que atirou por engano. Dor e tristeza durante o velório. A morte trágica de Tayane de Oliveira abalou a comunidade de Capela de Santana. Familiares e amigos estavam em choque. Não caiu a ficha ainda, uma grande perda. Todo mundo que tem alguma coisa para falar da Thay é o quanto ela é querida, o quanto ela era bondosa com os outros. A gente, como estudou junto por muitos anos e ela ajudava muita gente. Na porta da Secretaria da Saúde, a homenagem à servidora de 29 anos. A prefeitura decretou luto de 3 dias. Ela era muito prestativa, né? Sempre que a gente solicitava algo, ela prontamente, né, nos dava resposta, né? E era uma pessoa muito querida por todos, assim. Tayane trabalhava desde 2012 como agente comunitária. O posto de saúde permaneceu fechado durante toda a quarta-feira. Dá para ver aqui que todas as colegas dela de trabalho também abalado. Realmente não dá para acreditar. A gente não consegue acreditar no que aconteceu, é muito triste. O crime aconteceu durante a madrugada nesta casa onde Tayane morava com o marido, o PM Percy Britsky, de 31 anos. Ela foi atingida por pelo menos um tiro, disparado pelo próprio companheiro. O PM relatou informalmente à polícia militar que desligou o disjuntor por causa do temporal. Ainda segundo a versão do homem, durante a noite ele ouviu um barulho, foi conferir o que era e viu um vulto na sala de casa. Pediu que a pessoa parasse, mas a ordem não foi atendida. E como ele pensou que se tratasse de um assaltante, atirou. Tayane chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Moradores da cidade não acreditam na versão do PM, mas preferem não comentar o assunto. A polícia investiga o caso e não descarta nenhuma hipótese. Ele estava muito abalado, né? Ele foi sedado praticamente, na mesma hora chamou a brigada militar no local e teve um surto psiquiátrico e foi levado para o hospital. Vamos ver se continua na linha do homicídio culposo, porque nada é descartado. Que caso triste esse, hein? Um marido matar a esposa. Segundo o próprio Percy Britsky, um acidente. Mas a partir do que diz a delegada Raquel Peixoto, queremos respostas para perguntas que estão na minha cabeça e de muita gente. Afinal, não se pode descartar a hipótese de feminicídio. Por que desligar a chave geral da casa e não apenas retirar da tomada objetos perigosos? Como ele não percebeu que ela não estava mais na cama? Porque ela, mesmo sabendo que havia armas em casa, não teria respondido ao chamado e se identificado na escuridão? São perguntas que a gente espera ver respondidas para que se elucide o caso e não paire nenhuma dúvida sobre a morte de Tayane, que horas antes do crime, inclusive, colocou nas redes sociais esta mensagem: família é onde a nossa história começa. E um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra uma grande briga que aconteceu dentro do Colégio Rosário, aqui em Porto Alegre. Mais uma daquelas cenas tristes que acontecem dentro das nossas escolas
desta vez dentro do Rosário, um colégio dos mais tradicionais da capital gaúcha. Lu, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Pois é, né? Que cena lamentável dentro da sala de aula. Olha só a briga, né? Realmente ali uma troca de socos, tapas, vão ao chão. Bom, desta vez isso aconteceu dentro de um dos colégios mais tradicionais aqui de Porto Alegre, né? Um colégio particular, Colégio Rosário, no centro aqui de Porto Alegre. A nossa produção entrou em contato com a comunicação da escola, que não quis falar sobre o episódio, não quis dar maiores detalhes, disse que o assunto está sendo tratado junto à comunidade escolar. O que a nossa produção conseguiu apurar é que esse fato, essa briga, aconteceu ontem dentro da sala de aula do segundo ano do ensino médio. E alguns estudantes estão comentando nas redes sociais que haveria ali uma discussão em sala de aula, seria uma aula de história, e que estariam então ali numa discussão ferrenha entre opiniões opostas e que acabou aí em vias de fato, como a gente diz, né, Felipe? Acabou nessa agressão aí, nessa troca de socos entre alunos ali do segundo ano do ensino médio. Lamentável, né? Profundamente lamentável. Você volta em instantes, Lu, porque eu quero dizer o seguinte: não há muito o que dizer, inclusive, né, sobre cenas deploráveis como essas. Claro que o fato chama mais atenção por ter ocorrido no Rosário, uma das mais tradicionais escolas particulares de Porto Alegre, e também por chegar a esse ponto de uma menina sair da sua classe, passar pelo professor e diversos colegas sem que ninguém a impedisse de se atracar a tapas e socos com o colega. O único garoto que tenta separar os brigões chega 10 segundos depois, quando, inclusive, os dois já estavam no chão. A briga mostra que a questão da violência e bullying entre os jovens não está restrita a esse ou aquele colégio, esta ou aquela classe social, e que algo tem que ser feito urgentemente por professores e pedagogos, mas principalmente pelos pais, que são os responsáveis pela educação. Professores ensinam, pais educam. Em Taquara, bandido chega de carro, estaciona, escolhe que carro roubar. É uma tranquilidade, hein, Lu? É uma tranquilidade aí para o bandido agir, né, Felipe? Pelo menos 2 criminosos participam desta ação aí, que foi gravada pela câmera de segurança. Eles chegam no veículo, o motorista desce, vai em direção ali à caminhonete, como a gente está vendo. Ela está estacionada na rua Arnaldo da Costa Bade, bem no centro lá de Taquara. Ele força a porta, consegue entrar numa facilidade e depois, como a gente viu ali, foge do local. Esse furto aconteceu na manhã desta terça-feira e a Polícia Civil segue investigando este caso. Mas como a gente vê e você destacou, né, Felipe, é muita tranquilidade ali para arrombar o carro e sair com ele. São poucos segundos para levar ali o carro alheio, né, furtar essa caminhonete que estava estacionada ali no centro de Taquara. E em instantes, outra bandidagem, dessa vez agindo no Vale dos Sinos. Para combater a evasão escolar e incentivar o estudo, a Prefeitura de Santa Maria oferece oficinas especiais para estudantes. Que tal experimentar um pouco do mercado de trabalho em sala de aula? Peças e fios se misturam aos olhares curiosos e às mãos agitadas dos aprendizes. No turno inverso da escola, eles têm aula de automação no Parque Tecnológico de Santa Maria. Me explicaram que era para mexer com máquinas grandes, essas coisas de ar, e daí eu me interessei por isso. São mais de 10 oficinas diferentes oferecidas aqui e nas próprias escolas. A ideia é despertar o interesse deles por alguma atividade profissional e inspirá-los para o futuro. Juan é a prova de que está dando certo. Eu queria ser engenheiro, meu sonho é ser engenheiro. Os professores são de universidades locais, colégios federais e da própria rede municipal. Aqui, mais uma turma desbrava a tecnologia. Através do uso dessas ferramentas digitais, eles trabalham também com o conhecimento que eles tiveram na sala de aula. Então, eu espero que isso influencie positivamente.
As oficinas fazem parte de um projeto maior, o Conexão de Saberes, que repensou o ensino na cidade. Os jovens entre 15 e 18 anos, que deveriam estar em séries mais adiantadas, foram inseridos em turmas diurnas da educação de jovens e adultos. São 275 estudantes em 8 escolas municipais. A diferença de simplesmente tirar os alunos de uma situação para outra é que nós estamos trabalhando uma metodologia pedagógica totalmente diferente e totalmente voltada para as necessidades dos alunos, tornando eles os protagonistas do processo de aprendizagem deles, né? É uma boa oportunidade para mim como para os outros. É muito legal, aprendi muitas coisas aqui já. Fernando Meligênio, Fininho, segue atuando no mundo do tênis. Hoje ele é consultor em vários clubes, entre eles a Associação Leopoldina Juvenil aqui em Porto Alegre. Que tipo de trabalho é esse que você desenvolve como consultor agora, Fininho? Fora das quadras, mas ao lado aqui. Eu acho que é um grande prazer você poder passar a experiência, né? Aqui no Juvenil. Você tem o Testinha, Matheus Wagner, o Tuca, são pessoas que muito ligadas à minha vida, principalmente o Testinha que jogou, a gente jogou Copa Davis, ele estava junto comigo, Australian Open, ele jogou dupla junto, então é para tentar trazer um pouco também da minha expertise, a gente conversar, debater. Hoje de manhã tive com a molecada já mais competitiva, estava olhando o método todo de ensino, poder dar uns pitacos e mostrar também a minha experiência. Para mim é super gratificante poder passar, né? É um grande debate com todos os departamentos aqui do clube e tentar entrar numa excelência cada vez mais e a gente, daqui a alguns anos, ter ótimos jogadores ou melhores jogadores aqui. Qual é a tua expectativa pro Pan-Americano? Vem aí, inclusive, com uma sobrinha em quadra. Primeiro, uma grande satisfação, né? O Caio cair 2 vezes no mesmo lugar, na mesma família, é muito difícil, né? A gente, obviamente, todo mundo pensa já na medalha de ouro e toda a história, mas eu acho que, em primeiro lugar, é um grande prazer você poder ter mais um representante do Brasil. Tão difícil você ser atleta no Brasil, com as poucas condições, principalmente para a turma do tênis mais jovem, que tem muito pouco apoio. A Carol conseguir classificar, e classificou porque classificou mesmo no ranking. Outra coisa muito legal, você vê o amor que ela tem pelo Brasil. Mãe argentina, mas é daquelas argentinas que, né, veste a bandeira e falou que vai ver o jogo da filha. Tu era assim, né? Então, tu era argentina também, quer dizer. Mas a minha irmã é maluca, né? Eu ainda me naturalizei, né? Então é muito legal você ver uma sobrinha podendo representar o país, podendo ser feliz no esporte que você escolheu. O que a gente tem que fazer para colocar o tênis no topo de novo? Eu acho que a gente vive perdendo oportunidades. Por não se organizar. Eu acho que a desorganização é o alimento dos fracos, né? Dos incompetentes. Então desorganiza mas também, né? O país é assim. Na hora que você organiza um esporte, um país, uma secretaria, um governo, seja o que for, você vê os problemas. E fica muito fácil qual que é o problema? É o entrevistado ou o entrevistador? É o câmera? Fica claro, porque isso aqui está organizado. Se eu destoar, a pessoa que está vendo em casa percebe quem destoou dentro disso aqui. Quando a gente vai no esporte, está tudo muito desorganizado, então ninguém sabe qual é o culpado. Não, joga para cá, a culpa é tua, a culpa é minha. E é isso que vem acontecendo no esporte do Brasil. Quando a gente teve o Guga, principalmente no boom do Guga, estava muito desorganizado e ninguém quis organizar. Por quê? Porque dentro da desorganização está tudo bem, todo mundo se dando bem. E hoje a gente está pagando o preço. Meligênio, essa questão toda de responsabilidade social. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tu é embaixador do Wimbledon Dom, um projeto que une tênis e educação de crianças. É muito legal você ver quase 100 moleques, dependendo como está o projeto, o sorriso, ver as histórias dos meninos que entram na faculdade, bacharel e tanta coisa, tanta história legal que você pode ajudar. Eu sei que eu sou um pedacinho, moro em São Paulo, acabo vindo pouco, porque infelizmente minha vida é corrida, mas eu vivo para isso. Estou sempre falando com o Marcelo, a gente tenta fazer o projeto o melhor possível e cada vez que você entra lá, se você não conhece, você está vendo a gente, vá conhecer, sem nenhuma pretensão, vai conhecer, porque é apaixonante você ver o amor que o Marcelo Ruschel e a Lu fazem o projeto e todas as pessoas que trabalham lá.
Meligene, obrigado, sucesso. Grande abraço. Grande Fininho, eu gostava mesmo de ver quando ele se jogava na quadra, saía com pó de tijolo, uniforme branco, porque esse, muita garra nas quadras do mundo inteiro, né? A gente volta daqui a pouco, vamos falar sobre esses 2 bandidos que estão arrombando casas em Novo Hamburgo. E ainda a previsão completa do tempo, a chuvarada das últimas horas permanece? Como vão ser aí as próximas horas no Rio Grande do Sul? Os acumulados ultrapassaram a expectativa de chuva para todo o mês, em instantes. Pelo menos 8 criminosos assaltaram um depósito de uma loja de departamentos em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. E eles chegaram se passando por policiais civis, Lu. Pois é, Felipe, exatamente. Eles estavam vestidos com uniformes da Polícia Civil. Os bandidos chegaram no depósito em um caminhão e isso aconteceu no fim da tarde de ontem. O veículo, obviamente, foi usado para o transporte dos produtos que eles queriam roubar lá nesse depósito. O gerente, um segurança e outras 6 pessoas foram rendidos no local. Celulares e notebooks foram roubados, além de um carro particular de um dos funcionários. Os prejuízos ainda estão sendo calculados por essa rede de lojas que mantém este depósito ali na rodovia. Os reféns foram levados junto com a quadrilha na fuga, mas foram liberados em seguida na localidade de Coxilha Velha, ali em Triunfo, por volta das 10 da noite. Felizmente, ninguém se feriu, Felipe, apesar de tantos reféns serem levados juntos com a quadrilha. E a polícia ainda faz buscas na região atrás desses assaltantes que cometeram esse grande ataque a este depósito ali em Venâncio Aires e causou ali muito medo, viu, na região ontem à noite. E a gente vê ali, exatamente na camiseta deles, ali daquele que está fechando a porta ali, o estampado Polícia Civil, né? Certamente os funcionários acharam que era a polícia, quando viram no primeiro instante, até que eles anunciaram o assalto. Causa confusão total, Com certeza. Lu, uma outra situação em Novo Hamburgo dessa vez, a polícia buscando aí essas 2 figurinhas aí. E mais o motorista, é claro, porque eles são os que praticam, mas tinha gente que ficou dentro do carro dando cobertura. Com certeza, bem espertinhos aí, essa dupla aí de ladrões que foi flagrada durante um furto à residência lá em Novo Hamburgo. Eles chegam, inclusive, bem vestidos, Felipe? A gente olha e jamais diria, são assaltantes. E aí eles ficam aguardando o melhor momento de entrar, de executar o roubo. Descem ali do carro cinza, vão direto para casa e em menos de 10 minutos eles saem da casa levando televisores, como a gente vê ali numa das cenas, Esse furto aconteceu ontem. Olha ali, Olha ali. Dá para reconhecer, Dá para reconhecer. Dá para reconhecer. Quem conhece, identifica, Olha ali, olha as figurinhas. Dá para ver, com certeza. Quem conhece tem a identificação desses ladrões. Agora, é daqueles casos, que eles não olharam para cima, não observando que tem uma câmera na casa. Sim, exatamente, que mostra eles entrando e depois saindo. Bom, Felipe, isso aí aconteceu ontem no início da tarde, mas olha só, atenção, viu? Porque a polícia diz que eles estão agindo em todo o Vale dos Sinos, já tem ocorrências registradas em Portão e São Leopoldo, agora também então em Novo Hamburgo. Sim. E quem tiver qualquer informação, reconhecer esses indivíduos aí, com certeza quem conhece vai identificar, pode passar essa informação de forma anônima lá para a polícia de Novo Hamburgo. O telefone está na tela, é o 999 13 36 94, para ver se a polícia consegue prender aí essa quadrilha que está assaltando residências aqui no Vale dos Sinos. Bom, Lu, a grande curiosidade de todo mundo é a seguinte: quando é que para a chuva, Lu? E aí? Olha, Felipe, a boa notícia é que no fim de semana, viu? Você sempre me incomoda aqui que fim de semana chove, e aí fica se lamentando, aquele mimimi. Sim. Vai parar. Essa é a boa notícia, viu? Mas olha, segue o alerta de temporais, inclusive para essa madrugada e para os próximos dias, o que é muito preocupante, porque nas últimas 48 horas, Felipe, a gente já teve acumulados em algumas cidades
equivalente ao mês inteiro, né? A média para um mês inteiro de julho, ou seja, se vem mais chuva, a gente pode ter mais transtornos aí no nosso estado. Bom, essas imagens são de São Luís Gonzaga, no noroeste, lá nas Missões, onde já choveu 140 milímetros. O rio Piraju transbordou, como a gente vê nas imagens. 2 pontes ali na zona rural estão interditadas. A ponte que liga São Luís Gonzaga a Rolador está embaixo d'água. Inclusive, o motorista tentou atravessar e acabou ficando ali no meio do caminho. Aqui em Porto Alegre também é preocupante, não parou a chuva, né, a madrugada inteira. Olha só que ela deu uma tréguazinha. Entre a meia-noite e as 4 da tarde, choveu 60 milímetros. Ou seja, Felipe, em menos de 24 horas, choveu a metade do que é esperado para todo o mês. É muita água e vem mais chuva pela frente. Amanhã, a instabilidade recua para a fronteira com o Uruguai. Por isso, ar mais quente volta a entrar no estado. Ar quente é sempre um risco para quê? Para novos temporais. Então, a gente tem alerta de tempestades com vento, raios e granizo, principalmente na região ali entre o sul, a campanha e o oeste, que já está sendo, né, atingido e prejudicado pelo excesso de chuva. Na zona sul tem mais um alerta, Felipe. Podem passar aí as rajadas de vento de 80 km por hora. Nossa Senhora. Pois é, além de chuva vai ter muito vento. Nas demais regiões, a gente vai ter muita nuvem, algumas aberturas de sol, chuva esparsa e abafamento. Aqui em Porto Alegre pode voltar a chover nas próximas horas. Amanhã o tempo não firma, pode ter chuva a qualquer hora, máxima de 19 graus. Pode também ter vento forte. Sim. A sexta começa sem chuva, mas a instabilidade retorna até o fim do dia e aí a gente pode ter novamente chuva forte. E o fim de semana, como eu já te adiantei, a gente finalmente deve ter tempo seco e um friozinho. Notícia boa, pelo menos, né? E aí todo mundo vai ter que lavar a roupa para aproveitar o sol, secar a roupa. Exatamente. Eu me adiantei, viu? Eu já lavei toda a minha roupa no último fim de semana e vou deixar para lavar o resto no próximo. É porque tu sabe tudo de previsão do tempo. Tchau, Sou a louca das roupas. Tchau, tchau. Antes de encerrar, o Inter está em campo pela Libertadores. O jogo começou às 7h15. Estamos com 28 minutos do primeiro tempo. Placar 0-0. Ainda sobre Libertadores. Amanhã o Grêmio recebe na Arena o Libertad do Paraguai. Boa sorte para a dupla Grenal nas oitavas de final da Libertadores da América. Se acontecer gol hoje, você confere amanhã no SBT Esporte com a Débora de Oliveira. E, claro, todas as informações do jogo do Grêmio também amanhã. Tá certo? Tchau.